Fiquei no portão de embarque, minha mala em uma mão, meu cartão de embarque na outra. A excitação da tão esperada viagem em família zumbia no ar, mas por dentro eu não sentia nada além de uma quietude assustadora. Algo estava errado. Eu simplesmente não sabia o que ainda. Meus pais planejaram essa viagem por meses, insistindo que seria uma escapada especial só para os adultos, uma maneira de nos reconectarmos como família, sem as distrações das crianças correndo por aí. Por mais que me doesse deixar meus 2 pequenos para trás, eu concordei. Afinal, eles me tranquilizaram 100 vezes. Manu, você merece uma pausa. As crianças ficarão bem com sua amiga. Aproveite. Só uma vez. Mamãe disse, sua voz firme, mas afetuosa. Então, eu tinha arrumado tudo. Abastecido a geladeira, deixado instruções detalhadas, feito até mesmo videochamadas com meus bebês 2 vezes antes de ir para o aeroporto. Eu estava pronta para abraçar essa rara oportunidade de ser Manu novamente, não apenas mãe. Mas então, ela entrou. Minha irmã, Larissa. E logo atrás dela, seguindo em uma fila caótica, estavam seus 3 filhos. Crianças. Meus pais tinham me dito explicitamente que crianças não fariam parte desta viagem. Meu estômago apertou enquanto eu olhava a cena. Pequenas mochilas balançando descontroladamente. Dedos pegajosos segurando lanches, vozes infantis animadas. Eu me virei para meus pais, confusa. Não tínhamos concordado que seriam apenas adultos? Oh, Manu, não fique tão surpresa, mamãe disse, acenando desdenhosamente, como se eu estivesse fazendo um escândalo por nada. Papai riu ao lado dela. É diferente com os filhos da Larissa. Eles não dão trabalho nenhum. Sem problema, eu encarei o mais novo da minha irmã, Tiago, que já estava subindo em um assento do aeroporto como se fosse um ginásio de escalada. Ele ria enquanto tentava pular. Larissa deve ter notado minha expressão, porque soltou uma risada suave. Relaxa. Meus filhos são anjos. Você nem vai notar que eles estão aqui. Foi quando mamãe disse as palavras que me arrepiaram a espinha. Nós simplesmente os amamos mais. No começo, achei que tinha ouvido errado. Certamente, ela não tinha acabado de dizer isso. Mas então, ela sorriu. Seus olhos brilhando, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não fosse uma faca no meu peito. Eu soltei uma risada seca, balançando a cabeça. Desculpe, mamãe suspirou dramaticamente. Oh, não seja tão sensível, Manu. Nós apenas queremos dizer que eles são mais tranquilos. Eles ouvem. Eles são mais. Ela hesitou, então gesticulou vagamente. Você sabe, mais amáveis. Senti meu rosto corar. Uma raiva lenta e ardente borbulhava sob minha pele. Minha mente voltou para meus filhos. Meus lindos e brilhantes bebês que estavam em casa agora, provavelmente se perguntando por que a mamãe teve que ir embora sem eles. Os filhos de Larissa não eram mais amáveis. Eles não eram mais merecedores. Eles eram apenas os netos favoritos. E meus filhos? Meus filhos nem sequer valiam uma passagem de avião. Você mentiu para mim, eu disse, minha voz firme. Papai soltou um suspiro cansado. Manu, não seja dramática. Você sabe o quão difícil é para a Larissa. Mãe solteira, 3 filhos. Ela precisava disso mais do que você. Mais do que eu? Olhei para Larissa, esperando que ela dissesse algo. Qualquer coisa. Algo que reconhecesse o quão errado aquilo era. Mas ela apenas deu de ombros, completamente despreocupada. Como se tivesse todo o direito de estar ali com seus filhos, enquanto os meus foram deixados para trás. Foi nesse momento que me atingiu. Isso não foi um acidente. Isso não foi uma falha de comunicação. Isso foi uma escolha. Uma escolha deliberada de priorizar Larissa e seus filhos, em vez de mim e dos meus. Uma escolha que eles nunca sequer consideraram explicar ou se desculpar. Eu cerrei a mandíbula e respirei fundo. Esse foi o momento em que soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Passei anos dando desculpas para eles, me convencendo de que o favoritismo estava apenas na minha cabeça, que eu estava imaginando coisas. Mas agora
Agora era inegável, e eu tinha uma escolha a fazer: ser a filha quieta e obediente que eles esperavam que eu fosse. Ou, finalmente, me defender. Olhei para o meu cartão de embarque, depois para a minha família, depois de volta para o meu cartão de embarque. E, de repente, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eles fizeram a escolha deles. Agora era a hora de eu fazer a minha. Fiquei ali, segurando minha mala com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. O zumbido do aeroporto ao meu redor desapareceu em um ruído maçante, enquanto meus pais e Larissa continuavam conversando, completamente alheios à tempestade que rugia dentro de mim. Manu, não seja tão dramática. Mamãe suspirou novamente, acenando com a mão, desdenhosa. Você está agindo como se tivéssemos deixado seus filhos na rua. Eles estão em casa, perfeitamente seguros. Meu coração martelava no peito. Não é esse o ponto, eu disse, minha voz baixa e controlada. Mas qualquer um que realmente me conhecesse teria ouvido a ponta afiada por baixo. Papai balançou a cabeça, já exasperado, como se eu fosse a única a dificultar as coisas. Manu, nós só pensamos que seria mais fácil assim. Você está sempre tão estressada com as crianças. Imaginamos que você se divertiria mais sem elas. Soltei uma risada vazia. Aquele tipo de risada que escapa quando você está a 1 segundo de perder o controle. Ah, certo. Então vocês estavam me fazendo um favor? Olhei para Larissa, que folheava o telefone como se não fizesse parte da conversa. E Larissa? Vocês imaginaram que ela não se importaria em trazer os filhos dela? Mamãe se mexeu desconfortavelmente, finalmente percebendo que eu não estava apenas irritada. Eu estava furiosa. Você sabe como as coisas são difíceis para ela, querida. Ela disse, abaixando a voz como se estivesse falando com uma criança. 3 filhos. Nenhum pai por perto. Ela precisava disso mais do que você. Lá estava de novo. Aquela frase. Ela precisava disso mais do que você. Eu quase podia sentir algo dentro de mim estalar. Você continua dizendo isso. Você ao menos se ouve? Minha voz estava aumentando agora, e as pessoas ao redor começavam a olhar, sentindo a tensão. Eu não me importava. O que acontece comigo e com o que eu preciso? Isso não importa? Porque eu não sou a filha indefesa e esforçada? Os olhos da mamãe se arregalaram. A expressão do papai endureceu. Manu, abaixe a voz. Não. Dei um passo à frente, meu coração martelando. Vocês mentiram para mim. Olharam nos meus olhos e disseram que essa viagem era só para adultos. Vocês sabiam que eu nunca deixaria meus filhos para trás se tivesse escolha. Vocês sabiam e não se importaram. Larissa finalmente levantou os olhos do telefone, revirando-os. Deus, Manu, deixe para lá. São férias, não o fim do mundo. Foi a gota d'água. Exalei bruscamente, segurando a alça da minha mala. Eu não iria nessa viagem. Não com eles. Não mais. Aproveitem suas férias, disse, minha voz firme, controlada, mortal. Virei-me e comecei a andar em direção à saída. Mamãe engasgou. Manu, não seja ridícula. Para onde você está indo? O voo está embarcando em breve. Não para mim. Chamei por cima do ombro. A voz do meu pai veio mais afiada agora, mais brava. Não ouse agir como uma criança sobre isso. Isso me fez parar. Lentamente, virei-me, encontrando seu olhar. De frente. Agir como uma criança? Repeti, minha voz assustadoramente calma. Isso é rico. Vindo das pessoas que acabaram de me dizer, diretamente na minha cara, que amam os filhos da minha irmã mais do que os meus. Mamãe empalideceu, olhando ao redor nervosamente. Manu, querida, não quisemos dizer isso assim. Vocês quiseram dizer exatamente assim, interrompi. Sempre quiseram dizer assim. Eu que fui estúpida demais para ver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa, sempre despreocupada, suspirou dramaticamente. Jesus, Manu, pare de ser tão sensível. Meus filhos estão aqui. O que você quer que a mamãe faça? Expulsá-los? Eu ri.
Uma risada amarga cortante. Não, Larissa. Eu não quero que ela os expulse. Eu só queria que uma vez na vida ela pensasse que eu era tão importante quanto você. Mamãe abriu a boca para protestar, mas eu não dei a ela a chance. Virei-me e saí do aeroporto, deixando-os para trás, sem outra palavra. Mal me lembrava da viagem de volta. Minhas mãos seguravam o volante com tanta força que fiquei surpresa por não tê-lo quebrado ao meio. Eu me sentia entorpecida, como se estivesse flutuando para fora do meu próprio corpo, assistindo a cena se repetir várias vezes na minha mente. Passei anos me dobrando pela minha família, deixando as coisas passarem, dando desculpas, me convencendo de que eu estava exagerando. Mas eles tinham acabado de provar o que eu temia o tempo todo. Eu nunca seria o suficiente para eles, não como filha, não como irmã, nem mesmo como mãe. Pensei nos meus bebês, sentados em casa, esperando por mim, esperando pelos avós que nunca os priorizaram do jeito que priorizavam os filhos de Larissa. E de repente, eu sabia o que precisava ser feito. Isso não era apenas sobre a viagem, era sobre tudo. Cada feriado em que meus filhos ganhavam presentes menores que os de Larissa. Cada festa de aniversário em que meus pais se apegavam aos filhos dela e mal reconheciam os meus. Cada vez que eu me sentia menos. Não mais. Quando cheguei na garagem, minha mente estava decidida. Eu não estava apenas indo embora da viagem. Eu estava indo embora deles, para sempre. Fiquei sentada no carro por um longo tempo, olhando para a casa onde minhas crianças estavam me esperando. O calor do lar deveria ter me feito sentir melhor, mas tudo o que eu conseguia ouvir eram as palavras da minha mãe. Nós simplesmente os amamos mais. Aquela frase quebrou algo dentro de mim, algo frágil, algo que eu tentava manter unido há anos. Meus pais nunca tinham dito isso em voz alta antes, mas não precisavam. O favoritismo sempre esteve lá, persistindo logo abaixo da superfície, como uma ferida que nunca cicatrizou. Passei a vida inteira tentando ganhar o mesmo amor e aprovação que Larissa sempre teve sem esforço. E para quê? Eles me disseram, na minha cara, que meus filhos não importavam tanto. Meu peito apertou. Não mais. Eu estava acabada. Respirei fundo e saí do carro. Assim que abri a porta da frente, 2 pequenas figuras vieram correndo em minha direção. Mamãe, minha filha, Sofia, se jogou em meus braços, seus cachos balançando enquanto me abraçava com força. Atrás dela, meu filho, Gabriel, agarrou minha perna, suas mãozinhas apertando meu jeans. Você já está de volta? Minha melhor amiga, Lígia. Espiou pela porta da cozinha, confusão no rosto. O que aconteceu? Perguntou, a preocupação evidente na voz. Coloquei Sofia no chão e forcei um sorriso. Explico mais tarde. Lígia estudou meu rosto e assentiu. Ela me conhecia bem o suficiente para ver que algo havia mudado, algo profundo. Virei-me para meus filhos, passando os dedos pelos cachos de Sofia. Vocês 2 se divertiram? Nós sentimos sua falta. Gabriel fez um biquinho, abraçando minha cintura. Meu coração apertou. Eles mereciam algo melhor. Eles mereciam avós que os quisessem por perto. Não aqueles que os viam como um inconveniente. Beijei o topo da cabeça de Gabriel, segurando-o perto. Eu também senti sua falta, meu amor. Tanto. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei-me à mesa da cozinha. Meu telefone estava à minha frente. Minha mãe havia ligado 4 vezes. Meu pai, 2 Larissa, nenhuma única vez. Nenhuma surpresa aí. Ignorei as chamadas perdidas. Em vez disso, abri nosso grupo da família. O mesmo grupo onde meus pais sempre se emocionavam com os filhos de Larissa. O mesmo grupo onde eu passei anos mordendo a língua, fingindo que não percebia o desequilíbrio. Não mais. Comecei a digitar. Não irei na viagem. E também não farei mais parte desta família. Hesitei por um segundo e continuei. Passei a vida inteira sendo tratada como se eu fosse menos. Como se meus filhos fossem menos. Hoje, vocês deixaram claro que isso nunca vai mudar.
Espero que aproveitem suas férias. Mas de agora em diante, não me liguem, não me mandem mensagens e não esperem nada de mim. Nunca mais. Li a mensagem, meu pulso martelando em meus ouvidos. Então, sem pensar 2 vezes, cliquei em enviar. Por um momento, apenas olhei para a tela. Então, um por um, saí de todos os grupos da família. Bloqueei os números dos meus pais, antes que tivessem a chance de responder. Estava feito. Eu havia cortado o laço. Na manhã seguinte, Lígia entrou na minha cozinha e me encontrou fazendo panquecas, o cheiro de manteiga e xarope enchendo o ar. Ok, disse ela cruzando os braços. Derrame tudo. Virei uma panqueca no prato. Eu terminei com eles. Lígia piscou. Espera. Com seus pais? Assenti. Uau! O que aconteceu? Contei a ela tudo. A mentira, a traição, o favoritismo, finalmente dito em voz alta. Quando terminei, Lígia segurava a caneca de café com tanta força que achei que iria quebrá-la. Manu! Ela respirou fundo. Isso é horrível. Dei de ombros tentando ignorar a dor na garganta. Não é surpreendente. Isso não torna tudo bem. Ela retrucou. Encontrei seu olhar. Não, não torna. Lígia largou a caneca. E agora, exalei. Agora eu foco nos meus filhos, na nossa vida. Lígia me estudou por um momento, então sorriu. Bem, porque você e seus filhos, vocês merecem o melhor. Eu assenti. Meu coração mais leve do que tinha estado em anos. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando que meus pais me vissem, porque eu finalmente me vi. Não demorou muito para as consequências começarem. No início, houve silêncio. Um dia inteiro se passou sem uma única ligação ou mensagem dos meus pais ou de Larissa. Eu sabia que eles tinham visto minha mensagem. Imaginei-os sentados em sua suíte de hotel, tomando coquetéis, provavelmente revirando os olhos, para o meu comportamento dramático. Mas eu também sabia de algo que eles não sabiam. Eu não estava blefando. No segundo dia, meu telefone tocou. Era minha mãe. Eu vi a tela vibrar no balcão da cozinha e meu estômago apertou, mas eu não atendi. 1 hora depois, ela tentou novamente, mais 2 vezes naquela noite. Depois, foi meu pai. Em seguida, Larissa, cujo nome eu não via aparecer na minha tela havia meses. Eu ignorei todos. No 3º dia, as mensagens começaram. Mãe. Manu, querida, vamos ser razoáveis. Você está exagerando. Precisamos conversar. Pai. Chega dessa bobagem. Ligue de volta para sua mãe. Larissa. Sério, Manu? Você está realmente brava com isso? Cresça. Olhei para as mensagens e uma risada amarga escapou dos meus lábios. Nem um único pedido de desculpas. Nenhuma admissão de que tinham feito algo errado. Eles ainda achavam que eu estava apenas fazendo birra, como se eu fosse uma criança que eles poderiam repreender até a submissão. No 4º dia, o tom mudou. Mãe, Manu, isso é ridículo. Nós somos uma família. Você não pode simplesmente nos cortar assim. Pai, você está sendo egoísta. Sabe o quanto fizemos por você ao longo dos anos? E então veio a mensagem que me fez sentar ereta. Mãe, Manu, seu pai e eu estamos precisando de ajuda financeira. Precisamos conversar. Pisquei para a tela, lendo a mensagem 2 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. Ali estava, o verdadeiro motivo da preocupação repentina. Eu já esperava que isso acontecesse eventualmente, mas não tão cedo. Eles não estavam preocupados em me perder. Estavam preocupados em perder meu apoio. A percepção foi um soco no estômago. Por anos, eu me esforçava ao máximo para manter minha família feliz. Eu os ajudei financeiramente mais vezes do que poderia contar. Cobrindo contas, emprestando dinheiro, socorrendo-os quando gastavam demais com algo desnecessário. Nunca pensei 2 vezes sobre isso porque, bem, é isso que a família faz, certo? Mas olhando para trás, percebi algo. Eles nunca me ajudaram.
Nenhuma única vez. Nem quando. Eu estava lutando como mãe solo. Nem quando passei pelo divórcio. Nem quando mal conseguia me manter de pé. Eu estava sozinha. Enquanto isso, eles cobriam Larissa de apoio infinito, desculpas infinitas, ajuda infinita. E agora, quando perceberam que eu estava falando sério sobre ir embora, o primeiro instinto deles não foi consertar as coisas. Foi me fazer sentir culpa, me puxar de volta. Não porque sentiam minha falta, mas porque precisavam de algo de mim. Naquela noite, enquanto colocava meus filhos na cama, senti algo dentro de mim se acalmar. Eu estava farta de me sentir culpada. Peguei meu telefone, abri a conversa com minha mãe, respirei fundo e digitei. Você tem razão, mãe. Eu não posso simplesmente cortar vocês. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Apertei enviar, antes que pudesse pensar demais. Segundos depois, meu telefone começou a tocar. Mãe, deixei tocar. Eu não estava mais jogando o jogo deles. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens. No início, eram mais do mesmo. Mãe, Manu, por favor, vamos conversar. Não é assim que as famílias se tratam. Pai, nós te criamos melhor do que isso. Mas quando eu não respondi, os insultos começaram. Você é ingrata. Você é egoísta. Você vai se arrepender disso quando nós não estivermos mais aqui. E então, o golpe final. Pai, tudo bem. Se quer agir como se não tivesse família, não volte rastejando quando perceber que cometeu um erro. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Erro? O único erro foi pensar que eles se importavam comigo da mesma forma que eu me importava com eles. Tranquei meu telefone, exalei lentamente e voltei meu foco para as únicas pessoas que realmente importavam. Meus filhos. Eles eram minha família agora, e isso era mais do que suficiente. Uma semana se passou. Depois, 2. As ligações pararam. As mensagens diminuíram. Eventualmente o silêncio se instalou. E com ele veio uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando pela aprovação deles. Não estava perseguindo o amor deles. Não estava me dobrando em nós tentando ser vista. Eu estava apenas vivendo. E ainda assim, por mais leve que me sentisse, ainda havia uma parte de mim que doía. Não pelos meus pais. Não por Larissa. Mas por outra pessoa. Ou melhor, alguém. O pai dos meus filhos. Já fazia 2 anos desde o nosso divórcio. 2 anos desde que eu oficialmente desisti de um casamento que tinha acabado muito antes de eu ter coragem de terminá-lo. E olhando para trás, não pude deixar de ver os paralelos entre ele e meus pais. Eu tinha passado minha vida inteira implorando por um amor que deveria ter sido dado livremente. O homem que não estava lá. Jason e eu nos conhecemos jovens. Jovens demais. O que começou como um romance relâmpago se transformou em um casamento construído em esperanças, sonhos e nada sólido por baixo. No começo eu achava que éramos felizes. Achava que ele era meu parceiro, meu igual, minha rocha. Mas com o tempo, pequenas rachaduras começaram a se formar. Quando eu estava grávida de Sofia, ele começou a trabalhar até tarde. Quando Gabriel nasceu, ele mal tirava os olhos do telefone. Quando eu mais precisava dele, ele nunca estava lá. Por anos me convenci de que era normal, que casamento era difícil, que era apenas uma fase, mas no fundo, eu sabia a verdade. Jason não queria ser um marido. Ele não queria ser um pai. E um dia, ele deixou isso claro. Eu simplesmente não acho que posso mais fazer isso. Ele disse isso parado na nossa cozinha, sua voz fria e distante. Eu estava segurando Gabriel nos braços, Sofia agarrada à minha perna, seus rostinhos inocentes, alheios ao momento em que seu pai decidiu ir embora. Fazer o quê? Sussurrei, já sabendo a resposta. Nada disso. E assim, ele se foi. Sem uma grande briga, sem um caso dramático, apenas um homem que nunca quis a vida para a qual se inscreveu. Sozinho, mas não realmente. No começo, eu estava apavorada,
Como eu deveria criar 2 filhos sozinha. Como eu deveria equilibrar trabalho, contas, exaustão e o peso esmagador de ser abandonada. Mas então percebi algo. Eu já tinha estado sozinha. Jason podia ter vivido sob o mesmo teto, mas ele nunca esteve lá. Ele nunca foi um parceiro. Nunca foi o pai que nossos filhos mereciam. A única diferença agora era que eu não estava mais esperando por ele. E isso era libertador. Enquanto eu estava sentada à mesa de jantar com meus filhos naquela noite, observando-os rir de um jogo que tinham inventado, pensei em como a vida havia se tornado mais leve desde que cortei meus pais. Passei anos tentando fazer Jason me amar do jeito que eu precisava. Passei anos tentando fazer meus pais me enxergarem, me tratarem como igual. E, em ambos os casos, falhei. Não porque eu não fosse boa o suficiente, mas porque eles nunca foram capazes de me dar o que eu precisava. Levei 2 anos para parar de olhar para trás em meu casamento. Eu não ia demorar tanto para seguir em frente com meus pais desta vez. Eu estava escolhendo a mim mesma. Naquela noite, depois que coloquei Sofia e Gabriel na cama, vi meu telefone acender. Era Jason. Fiz uma careta. Ele raramente ligava. Nós só nos comunicávamos por e-mails ou mensagens curtas sobre as crianças. Curiosa, atendi. Manu? Sua voz estava hesitante, insegura, culpada. Jason? Eu ouvi sobre tudo. Seus pais, a viagem, Larissa. Eu endureci. Como? E sua mãe me ligou. Eu congelei. O quê? Ele suspirou. Ela estava tentando me fazer sentir culpado para falar com você. Disse que você tem se comportado mal e dificultado as coisas para a família. Soltei uma risada aguda, balançando a cabeça. É claro. Mesmo depois que eu os cortei, eles ainda tentavam controlar a narrativa. E o que você disse? Perguntei, me preparando para o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Jason hesitou. Eu disse para ela me deixar fora disso, que não era da minha conta, e que... Ele limpou a garganta. Que você é uma boa mãe, e que eles deveriam ser gratos por você estar disposta a falar com eles. Pisquei. Eu não esperava por isso. Jason nunca tinha me defendido antes. Nem quando éramos casados, nem quando eu chorei, implorando para ele se fazer presente na nossa família. Uau! Disse finalmente. Isso é inesperado. É... Ele suspirou. Olha, Manu, eu sei que errei. Sei que fui um péssimo marido. Mas tem uma coisa que eu sei. Você não merece o jeito que eles te tratam. Você nunca mereceu. Por um momento não soube o que dizer. Jason e eu nunca seríamos amigos. Nunca seríamos nada além de pais compartilhados. Mas ouvi-lo dizer aquilo, admitir que via o que eu passei, foi como fechar uma porta que eu nem percebi que ainda estava aberta. Obrigada, Jason. Sim, ele soltou uma risada suave. Não se acostume com isso. A ligação terminou, e eu coloquei o telefone de lado, exalando. Eu tinha passado tanto tempo pensando em quem não estava lá por mim, mas agora eu estava pronta para focar nas pessoas que estavam. 1 mês se passou. Depois, 2. O silêncio dos meus pais se tornou permanente. Sem mais ligações, sem mais mensagens, sem mais tentativas desesperadas de me fazer voltar para suas vidas. No começo, parecia estranho. Eu tinha passado minha vida inteira orbitando em torno deles, buscando aprovação, implorando por migalhas de amor e atenção. Agora, tudo havia acabado. Mas o que mais me surpreendeu foi que eu não senti falta deles. Numa noite, enquanto preparava o jantar, Sofia entrou na cozinha, arrastando seu coelho de pelúcia atrás de si. Mamãe? Ela inclinou a cabeça. Quando vamos para a casa da vovó e do vovô de novo? Congelei. Minhas mãos apertaram a colher de pau que eu estava mexendo. Gabriel, sentado à mesa, se animou. Sim, faz muito tempo que não os vemos. Engoli em seco. Como explicar para meus filhos, ainda tão pequenos para entender manipulação e favoritismo, que seus avós nunca os valorizaram de verdade? Que só se importavam com eles quando era conveniente?
Me ajoelhei ao nível deles, tirando uma mecha de cabelo do rosto de Sofia. Querida, disse gentilmente, nós não vamos mais ver a vovó e o vovô. Seu rostinho se franziu. Por quê? Hesitei. Quanto eu deveria dizer? Porque às vezes a família não nos trata do jeito que merecemos, falei por fim. E quando isso acontece, temos que construir nossa própria família. Uma que nos ame do jeito certo. Sofia pareceu pensar sobre isso por um momento. Depois assentiu. Ok, disse simplesmente, pegando seu coelho de pelúcia e pulando para longe. E foi isso, tão fácil para ela. Eu queria que tivesse sido tão fácil para mim. Alguns dias depois, quando eu estava me acomodando para a noite, houve uma batida na porta. Franzi a testa. Ninguém nunca aparecia na minha casa. Espiei pela janela e senti meu estômago embrulhar. Larissa. Por um momento pensei em ignorá-la, mas uma parte de mim, aquela que ainda estava aprendendo a deixar ir, precisava saber por que ela estava ali. Abri a porta, mas não me afastei. O que você quer, Larissa? Ela suspirou dramaticamente. Uau! Nem um oi? Cruzei os braços. Eu não estava mais jogando seus jogos. Certo. Ela murmurou, mudando de posição. Eu vim falar sobre mamãe e papai. Meu corpo enrijeceu. Não há nada para falar. Manu, vamos lá. Ela me lançou um olhar cansado. Você já fez seu ponto, ok? Você está brava, mas já faz meses. Eles ainda são seus pais. Eu ri. Na verdade, ri. Não, Larissa. Eles eram meus pais. Até deixarem bem. Claro que eu não importava tanto quanto você. Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Eles te amam. O suficiente? Minha voz estava calma, mas firme. Eu não vou fazer isso. Eu vejo eles como são agora. Vejo você como você é. E eu não preciso de nada disso na minha vida. Seus lábios se separaram ligeiramente, como se não esperasse que eu me mantivesse firme. Mas... Não, interrompi. Cansei de ser o segundo lugar. Cansei de ser a filha menos importante. E cansei de fingir que estou bem com isso. Larissa me olhou por um longo momento. Algo brilhou em seus olhos. Algo quase como arrependimento. Mas eu não me importava mais. Adeus, Larissa. E dessa vez fui eu quem fechou a porta. Naquela noite, sentei-me no sofá com Lígia tomando chá enquanto as crianças brincavam. No outro cômodo. Então, sua irmã apareceu? Ela ergueu uma sobrancelha. Sim. Deixa eu adivinhar. Ela queria que você perdoasse e esquecesse, para que tudo voltasse a ser como antes. Sorri. Acertou. Lígia tomou um gole do chá. E você disse para ela ir embora. Ela sorriu. Claro que disse. Me recostei no sofá, exalando profundamente. Pela primeira vez na vida, eu me sentia livre. Sem mais perseguições, sem mais súplicas, sem mais espera por um amor que nunca viria. Eu tinha meus filhos, eu tinha meus amigos, eu tinha paz. E isso era mais do que suficiente. Agora me diz, como você reagiria se descobrisse que seus pais preferem apoiar sua irmã em vez de você, mesmo após anos de dedicação e sacrifícios? E na sua opinião, você acha que é possível reconstruir relações familiares após um rompimento tão profundo? Ou algumas coisas simplesmente não têm volta? Escreve aqui nos comentários. Quero muito te entender. E não esquece, se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante de amor ou de drama familiar. E me diz também qual tipo de história você prefere.